ordem de nascimento: filho mais velho, do meio, mais novo, único. Será que isso interfere na construção de uma personalidade? É o assunto que iremos pensar no vídeo de hoje. Antes, eu peço a você já curtir esse vídeo e se inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito e tenha interesse em continuar a assistir os próximos vídeos. A grande família é como se fosse uma peça teatral, onde cada personagem vai interpretar mais ou menos um papel, ou seja, há uma função materna, há outra função que é a paterna e há os filhos. E cada filho vai ficar em uma posição de acordo com a ordem de nascimento. A primeira pessoa a pensar nisso foi Alfred Adler, um psiquiatra. Ele começou a entender que, de acordo com a posição de nascimento, a pessoa mais ou menos ia apresentando alguns traços, algumas características que, de certo modo, era um padrão que se encontrava em outras pessoas da mesma ordem de nascimento. É importante lembrar também que a personalidade ela é construída a partir de muitos outros fatores que vão além da ordem de nascimento. Aqui é uma parte. Por isso mesmo, se ao longo desse vídeo essa explicação não for muito próxima daquilo que você vivencia dentro da sua realidade, calma, tá tudo bem, existem outras formas que vão dar sustentação para o desenvolvimento da personalidade e não somente a ordem de nascimento, existem outros entendimentos, melhor dizendo. Além disso, para além do que vou trazer aqui, há também algumas exceções, e essas exceções também vão construindo a personalidade de uma pessoa de uma forma totalmente radical, aquela proposta por Alfred Adler, ok? Então, os filhos mais velhos, vamos começar por eles? Eles são os primeiros, vou começar por eles porque eles são os primeiros, não é verdade? Justamente por isso, alguns criam a interpretação equivocada de que para serem importantes têm que ser os primeiros. São pessoas muitas vezes autoconfiantes, isso é muito bacana, importante também. São pessoas que gostam de cuidar do outro, o que também é uma característica bem admirável. O que eu ponho aqui em questão, para que alguns pais talvez estejam mais atentos, é o fato de acolher os seus filhos quando o filho mais velho, por exemplo, participar de alguma competição e não for o primeiro. A criança precisa também se sentir importante, mesmo não sendo a primeira, para que ela possa então desenvolver uma personalidade até mais fortalecida, menos frágil, porque é uma questão, enfim, de difícil de ser lidada, porque é claro que muitas vezes vai se perder, não vai ser o primeiro, e como lidar diante dessas situações. Por isso que é interessante se familiarizar com essa característica até para poder acolher no momento certo. Filho mais novo. Ele geralmente é considerado o mais mimado, que detém a atenção, o amor dos pais e, por outro lado, a rejeição dos irmãos. O filho mais novo, ele é leve, ele é criativo, ele é autêntico, consegue se relacionar muito bem com os demais, é uma pessoa interessante de se conviver. O filho mais novo, ele também tem um charme, uma sedução, ele gosta de atenção, ele gosta de ser o centro, de ser o palco todo para ele. Geralmente são pessoas que
gostam de ser cuidados, de serem reconhecidas e valorizadas. São pessoas também bastante persistentes no futuro. O filho do meio é aquele filho que ficou meio que esmagado, pelo menos ele tem a sensação de esmagamento, porque ele não tem o privilégio do mais velho e nem o benefício do mais novo. Ele está ali ao meio. E por estar no meio, ele geralmente consegue olhar os dois lados. Então são pessoas bastante empáticas, pacíficas e flexíveis. São pessoas que quando crescem, tendem a ter uma certa afinidade com sujeitos considerados talvez mais rebeldes, aqueles que são excluídos muitas vezes pela sociedade, têm a compaixão e o carinho pelas pessoas que são filhos do meio. Filhos únicos são pessoas que podem adquirir características de tanto filho mais velho, ou seja, com toda aquela questão de querer ser o primeiro, como também características de filho mais novo, por algo mais a nível de ser cuidado, de ser o centro das atenções, de ter bastante leveza, criatividade, enfim, essas características. No entanto, é possível de se pressupor que para o filho único, talvez seja mais interessante para ele ser único do que o primeiro. Inclusive, a nível de curiosidade, os primeiros astronautas, eles eram filhos únicos ou filhos mais velhos psicologicamente. Lembra que eu falei no início do vídeo que existem exceções, que existem outros jeitos de entender a personalidade? Pois então, vou entrar agora na exceção. Se nada do que eu disse até aqui fez sentido, calma, que talvez a explicação possa ficar um pouco mais compreensível agora. Por quê? Por exemplo, uma exceção que é bem importante de ser ressaltada. Uma criança que ficou por mais de 4 anos na mesma posição, é bem possível que ela adquira características daquela posição, porque foi o jeito que ela interpretou o mundo ao seu redor. Pense, uma criança de 10 anos que foi por esse tempo inteiro filho mais novo, muito provavelmente vai se constituir a partir dessas características presentes em filho mais novo. Outra distinção a se pensar é que, por exemplo, numa família há 5 filhos, o mais velho é um menino e os outros 4 são meninas. Muito provavelmente a menina mais velha vai se identificar com um papel de filho, no caso filha, mais velha. Outra situação interessante de se pensar é que crianças do mesmo sexo e com idade muito próxima podem ter características de personalidade muito distinta uma da outra. Porque justamente isso, para poder também se colocar no mundo. Mas há exceções. A Jane nos conta uma história em que ela teve contato com 2 irmãs com uma idade muito próxima e ela falou o seguinte: provavelmente vocês são muito diferentes, não é verdade? E as meninas falaram: não, na verdade a gente é bem parecidas. E o que leva então elas a serem tão parecidas? Um lar onde há cooperação. Quando tem cooperação, os membros em si, independente de qual função ele exerce, qual posição ele está nesse grande teatro chamado família, metaforicamente, claro, independente da posição que se encontra, há ali a cooperação, e a cooperação é um traço identificatório daquela família. E por essa razão, outras situações e fatores que influenciam na personalidade, eles ficam um pouco mais em segundo plano. Por isso que eu digo e repito, é bom a gente conhecer a teoria para poder identificar e ajudar quando ela se aplica na realidade, e nas situações em que não se aplica, bola para frente, vamos entender o que tem por trás e o que a gente pode fazer para ajudar o outro, a criança, quando
tiver uma necessidade. Irmãos é uma relação fraterna bem ambígua, né? É como se fosse uma gangorra de altos e baixos, de um amor e de um ódio, uma relação fraternal muito interessante. Inclusive, beijos para os meus irmãos. Finalizo com uma frase de Tati Bernardi. Ela diz o seguinte: ter um irmão é ter para sempre a lembrança de uma infância guardada no coração de um outro.